Então, agora, você quer ver como é que é? Ó, os deveres dos anciãos e dos... Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Agora apareceu bastante, né? Ancião ninguém quer ser, né? Ancião. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. A palavra de Deus, ela é diferente de tudo. Tudo que você já leu, já ouviu, já aprendeu, já participou, é diferente de tudo. Presta atenção no espírito. É que a palavra de Deus tem espírito. Esse homem, ele teve muitos problemas por causa da obra. Ele foi preso. Ele foi arrastado, ele foi chicoteado, humilhado. E aí, ele manda uma carta aos anciãos, aos idosos da igreja, os experientes, e também aos jovens. E ele fala para os pastores, presbíteros também. Aí ele diz assim: eu também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de quem? De Cristo. E participante da glória que tivemos na semana passada, não, né? Da glória que se há de quê? De revelar. Ao Espírito. Quer dizer, a coisa nem tinha acontecido ainda. Mas ele já sabia que essa glória iria se manifestar, viria para a vida dele. Porque o cristão, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive segundo as circunstâncias e aparências, vive pela fé. Você pode ter chorado hoje pela manhã, mas daqui a pouco você vai ter motivo para sorrir. Foi isso que ele quis dizer. Participante da glória que há de se revelar. Ou seja, não foi revelada ainda, mas como Deus não falha, como Deus é verdadeiro e é poderoso, o que eu estou esperando daqui a pouco chega para mim. Amém? Presta atenção no espírito da palavra. Continua, por favor. Apacentai o rebanho de Deus, falando para nós pastores, que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, ameaça, né? Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, querendo tirar do rebanho o que eles têm, casa própria, automóvel, loja, isso, aquilo, conta bancária, naquele tempo já, a orientação já veio, não por torpe ganância, ou seja, não tira. Aí o sujeito chega na igreja, após hora para eu prosperar, eu tenho um caminhão. Aí eu vou chegar para ele, dá o seu caminhão na igreja, eu estou tirando a galinha dos ovos de ouro dele. Eu tenho que orar para ele ter 10 caminhões, porque aí ele vai ofertar a obra, vai abençoar a obra. Eu vou tirar o caminhão que ele tem, está errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu não estou falando de igreja nenhuma não, tá? Se quiser também, se botar, se couber, né? Eu quero mais é que minhas ovelhas prosperem. Eu quero é que você prospere, rapaz. Você prosperando, a igreja prospera, não é verdade? Você é fiel. Então, eu falei, é fiel, o corintiano levantou a mão lá. É verdade, é fiel.
Então, como é que o pastor, ele vai abençoar o povo se ele tirar o que o povo tem? Ele tem que ensinar a ser fiel a Deus, a honrar a Deus, a investir. Mas ele tem que profetizar e mudar a vida das pessoas. Isso é para nós, esse é o recado dele aí. Daqui a pouco vem para vocês, vamos lá. Anciãos e jovens, ó. Olha só. Mas de ânimo pronto. O pastor tem que estar o quê, igreja? De ânimo pronto a ajudar, a interceder. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu não tenho domínio sobre vocês. Eu não fico regrando a sua vida. Eu prego a palavra. Eu não fico ligando e perturbando você. Não. Pelo contrário. Mas eu ensino você a vencer, a superar as dificuldades, a manter-se na presença de Deus. Amém? Quem não vê, não ouve isso, não percebe, é porque não vem aqui. Porque quem vem aqui percebe que a gente prega a palavra de Deus. Então deixa no texto, por favor. O presbítero, o pastor, ele não pode exercer domínio sobre a herança de Deus, que é o povo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem é o rebanho? As ovelhinhas, ó. E quando apareceu o sumo pastor, que é Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É o que nós esperamos de Deus. Semelhantemente, vós, agora chega em vocês, jovens, sede sujeitos aos anciãos, respeita os mais velhos, né? Assim que minha mãe ensinou. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Soberba e humildade não se percebe só no olhar. Às vezes sim, mas é raro. Mas é na conduta. A humildade é quando alguém libera o perdão. Antes de ser ofendido, já deixa o perdão reservado. É. Humildade não é aparência. Jesus não tinha aparência de humildade. Não. E ele sabia disso quando ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Foi isso que ele falou, não? Você tem certeza? Ah, de coração, de coração. Porque uma coisa é humildade de coração, outra coisa é humildade de aparência. A humildade de coração é uma coisa, de aparência é outra. De como Deus conhece, sabe todas as coisas, então não adianta ser humilde de aparência, não. E a recomendação do apóstolo, ou seja, do Espírito Santo através dele, do apóstolo Pedro, né? Ó, revestivos. Você sabe o que é um revestimento, não sabe? Quem sabe o que é um revestimento? Você que tem que estar coberto de quê? De humildade. Revestivos de quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberbos e humildes, ambos oram e são crentes. A igreja tem muita gente humilde e muita gente soberba.
Tem pastor humilde, pastor soberbo, bispo humilde, bispo soberbo. E o soberbo não aceita ser repreendido, ensinado, corrigido. A gente percebe às vezes aqui. Tem pessoas que você diz, ó, presta atenção na palavra. Sim, senhor. E sai abençoado. Tem outros que já reagem logo. O mundo inteiro. E não aprende. Não aprende. Olha só. Não tem coisa pior na vida do homem do que a resistência de Deus. Nós temos um exemplo prático, não foi parábola não, de uma mulher grega de origem sirofenícia, que andou atrás de Jesus o dia inteiro. Jesus, cura minha filha. E ela foi submetida a um teste. Jesus disse, não posso tirar o pão dos filhos e... Você já pensou? Já pensou se eu falo isso aqui? Fui lá na Mundial, internet, ponta a ponta. O Valdemiro falou que eu sou um cachorrinho. Aquele negão miserável. Olha aonde a humildade leva a pessoa, presta atenção. Olha onde leva. Aliás, a palavra diz que a humildade precede. O que é preceder? O que é? Anteceder, chegar antes, né? Quando você é honrado, a humildade já veio antes, é isso. Foi ela que abriu a porta, é isso. A humildade é que abre a porta. Então, não tem coisa pior do que Deus resistir você. A mulher falava, Jesus falou, eu não vou tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela falou, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Rapaz, Jesus falou, não tem outra solução a não ser resolver a vida dela. E ele falou, por causa desta palavra, ou seja, por causa da sua humildade, por causa da sua palavra, dessa palavra, pode ir e o demônio já saiu da sua frente. A humildade, ela liberta você, sua família, ela precede a honra, ou seja, quem é humilde fatalmente vai ser honrado por Deus. Vai ser honrado por Deus. Então, Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele diz assim, Deus resiste o soberbo. Esse resistir significa que o soberbo, ora de manhã, Deus escuta e não responde. Ele ora de tarde, Deus escuta e não responde. Ele ora à noite, Deus escuta. Deus não está ouvindo minha oração? Está ouvindo. Ele não responde. Porque a soberba, ela bloqueia a entrada de Deus na sua vida. Ele só pode entrar se você se despojar, se esvaziar, entender, reconhecer a grandeza dele. Posição social, conquistas, né? Às vezes aplausos, moções elevam a vaidade do ser humano, porque todo ser humano é vaidoso, mas quem consegue administrar isso e se despoja, esse Deus tem liberdade para abençoar, ou esta, amém? Deus tem liberdade para abençoar, para entrar na vida do humilde e abençoá-lo. Ao soberbo ele resiste,
Por que Deus está falando conosco? Provavelmente eu e você tenhamos algumas demandas, algumas questões que ainda não foram resolvidas por causa de algum sentimento ruim, de mágoa, de rancor, de ódio ou de grandeza. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. E quando a gente se despojar disso, Deus vai ter livre acesso, liberdade e vai nos abençoar. Deus vai coroar você, humilha-se diante de Deus. Aliás, você vai ver daqui a pouco, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é isso, filho? É logo a seguir já? Olha lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Você entende o que disso aí? Se a pessoa se humilha para Deus, ela vai ser exaltada? Quando? No tempo certo, no tempo de Deus. Hein? Está vendo? Até nisso a gente aprende. Eu quero para ontem as coisas, sempre. Senhor, eu quero para ontem. Fica quieto aí, baixa sua bolinha, Valdemir. Eu vou dar quando você estiver preparada, quando eu achar que eu devo dar. Eu sei. Deus sabe tudo, sabe? Humilhai-vos. Não vai, porque você não daria um carro para um filho de 10 anos sair dirigindo por aí. Então pronto. Então presta atenção. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Exaltar que significa fazer crescer, se tornar alguém. Deus levanta você, Deus torna você grande, realizar sonhos, projetos, desejos. Deus vai te exaltar, mas é preciso se humilhar primeiro e aguardar o tempo dele, porque ele não falha, ele tem o tempo dele, é certo isso aí. Olha o versículo 7, que coisa extraordinária. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando estamos aflitos e preocupados e acometidos de alguns problemas, às vezes não percebemos que Deus está cuidando de nós, mas está. Me ocorreram algumas coisas ao longo da vida, que se Deus não cuidasse de mim, eu teria ido embora há muito tempo, e de forma trágica. Então aprende uma coisa, é óbvio que nós vivemos num mundo onde todo mundo tem problemas, não tem essa não. Se alguém bater no peito, eu não tenho problema, é mentira. Você tem, porque é mentiroso. Tem problema, rapaz, quem fala que não tem problema é mentiroso, já é um problemão ser mentiroso. Não é verdade, filho? É mentiroso. Uai, é o Zé Ramalho, rapaz. Vozeirão ele tem, né? É o Zé Ramalho mesmo não, né? Aquele cantor lá do Nordeste. Sou fã dele, aquela voz dele. Ele parece que engoliu um zangão, entendeu? Né? Eu acho lindo ele cantando, sabia? Um grave, né? Um negócio assim que chega, parece um contrabaixo. Então, olha só. Se alguém falar que não tem problema, é mentiroso. Concorda? Rapaz. Nós vivemos num mundo de problemas. As pessoas se odeiam sem se conhecer. Isso não é problema? Isso é problema. Isso é problema. Familiares dentro da própria casa se odeiam. O mundo é mundo de problemas. Testemunho? E eu quero pregar a palavra, filha.
Ela quer dar um testemunho lá da Bahia. Eu falei, meu Deus, deixa eu pregar, ó, baiana, minha rainha, deixa eu pregar. Então, Deus, Ele aceita isso. Ele que está mandando. Você acha que o profeta fez por conta própria? Não, Deus que mandou. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem o quê? Cuidado. Olha lá. Você sabe o que é ansiedade, não sabe? Boa parte da humanidade e grande parte do sofrimento é em decorrência da ansiedade. Quem sabia disso? E a recomendação, a ordem é lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Ou seja, você está ansioso, você está preocupado. Você está preocupado? Lançar sobre Ele, lança a sua ansiedade, sua preocupação, sua angústia. Eu tomo antidepressivo. Em vez de tomar antidepressivo, lança sobre Deus a sua ansiedade. Joga para Ele. Mas como que eu faço isso? Orando e se humilhando diante dEle. Quando você ora e você se humilha para Deus, você está lançando sobre Ele, a sua depressão vai embora, sua ansiedade vai embora, sua angústia, e Ele fala no seu coraçãozinho, Ele tranquiliza você.